pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos do podcast estão disponíveis nas plataformas do Instagram, YouTube e Facebook. Hoje, o podcast recebe José Roberto Ferrari, Fagner Pereira. Prazer recebê-los aqui. Sejam bem-vindos. O Fagner já é da casa, vai. Zé, seja bem-vindo. Muito obrigado, Alexandre. Bom, aliás, você também é da casa, né? Então, todo mundo aqui. Então, o programa hoje está em casa. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado ao Fagner, pessoal aí da retaguarda. É um prazer estar aqui, né? Vim tão uniformizado, essa camisa linda. Gostei da cor que vocês escolheram, ficou perfeita. A camisa serviu muito bem em mim, apesar, né, essa coisa tá feia, vai ficar mais velho, né? O organismo já não é mais o mesmo. Mas tá bom demais. Estou aqui feliz de falar com vocês, falar de esporte, de jornalismo, é sempre muito bom. Então, você se formou em jornalismo, depois você foi para a rádio. Como é que foi essa transição? Foi ao contrário, né? Foi ao contrário? É. Como é que foi? Você começou na rádio, depois fez jornalismo? Como é que foi? Eu comecei fiz um curso de radialista lá no Senac, há muito tempo, 2003. Me formei lá. Você já era formado, você já tinha o curso de radialismo. Porque minha paixão sempre foi o rádio, né? Acompanhava as narrações históricas aí do Fiore Giliotti, José Silvério, Oscar Ulisses, Osmar Santos, essa gente boa que não tem igual. E a minha paixão pelo rádio surgiu nisso aí. Aí quando eu me formei aí no ensino médio, né, fui para fazer o curso de rádio logo no ano seguinte, no Senac. Aí tive aula ali com o Wagner Luiz, grande professor, conheci muita gente e daí em diante comecei a trabalhar em rádio. Comecei a trabalhar lá na cidade de Boa Esperança do Sul. Foi a primeira oportunidade que eu tive na Rádio Esperança FM, já até hoje. E depois a coisa foi acontecendo. Em 2006, eu percebi que estava faltando alguma coisa, né? Só o curso de rádio não me daria toda a formação que eu queria e nem as oportunidades de emprego que eu almejava, né? E aí comecei a fazer jornalismo aqui na Uniara, na casa, em 2006. Me formei em 2009. E aí tem bastante história para contar. Vocês são da mesma turma? Não, o Zé, inclusive, trabalhou com a gente aqui, na TV Uniara. Primeira formação da TV. O Zé, ele era estagiário, o Zé era estagiário da TV, ele começou com a TV, o Zé começou com a TV, eu cheguei um ano depois. Aí o Zé formou em 2009, eu formei em 2011. Entendi. Então o Zé é da casa faz tempo também. Faz tempo, foi a primeira formação da TV, né? A coordenação era da Luciano do Vale. Sim. A gente produzia muitas coisas. Na época pegamos uma eleição pela frente aqui em Araraquara, uma das eleições mais disputadas na época. O Desante ainda concorria, para você ter uma ideia. Saudoso Desante, Valdemar Martins. E quem ganhou foi o Marcelo Barbieri, ex-deputado. A gente fez cobertura, né? Trouxe os candidatos aqui. Nossa, a TV Uniara tem história. Em 2007, né? Começou, foi muito legal. Foi muito legal aquela época. E a campanha foi em 2008. 2008, Eu entrei aqui em maio desse ano, 2008, e a campanha começou em agosto do mesmo ano. Aí a gente já entrou na cobertura da eleição. O Zé que encabeçava essa parte de política. Fazer reunião com os assessores, tudo muito regrado. Foi a primeira grande cobertura que a gente fez. E também, não, a segunda, né? Porque a primeira foi em 2007, eu não sei se o Fagner vai lembrar. Mas a eu não estava aqui, mas e teve o Araraquara fez 190 anos. E a gente Especial. fez um documentário, enfim. Era um jornalismo assim, a gente fazia jornalismo por gosto mesmo, sabe? Quem tá no sangue tá, né? Os Fagner sabem como que é. Então é um período muito legal. E desde lá eu tô aqui na Uniara. Não só aí me deram a oportunidade de ficar aqui e conseguir conciliar com outras coisas. Então eu fico meio período aqui e nesse outro período já fiz muita coisa, graças a Deus. Então, mas aí vamos voltar um pouquinho. Você se formou, fez rádio, depois você fez jornalismo, aí você foi para a rádio, né, lá de Boa Esperança, você trabalhava lá. Como é que o esporte entrou na sua vida? Como é que você falou assim, não, vou fazer jornalismo esportivo, vou trabalhar? Como é que as portas foram se abrindo? O esporte sempre teve na minha vida, né? Graças a meu pai, meu avô, que eram fanáticos por futebol. E aí você começa a gostar também. Eu vi que eu não jogava nada. Aí eu falei, eu preciso trabalhar com isso, né? Tá perto disso. Já pensou você ganhar dinheiro com o que você mais ama? E aí eu sempre tive essa vontade. Aí eu acho que para jornalista, para narrador, tem uma certa vocação aí. Se eu
me aprimorar, pode dar certo, né? Uhum. E aí começamos com programas de esportes nas rádios do interior da região, que foi lá em Boa Esperança do Sul e tal. Aí depois tive a oportunidade de começar a trabalhar na Rádio Uniara, que eu estou até hoje, fazendo a cobertura esportiva. E com isso aí foi abrindo portas, né? Eu cheguei a trabalhar 1 ano na redação da IPTV, lá em São Carlos, fazendo a produção do Globo Esporte, que na época era apresentada pelo Garmendia, que ficou um tempão, tal, a gente fazia a parte local, e depois vinha o Thiago Leifert para fazer a parte nacional. Naquele período que ele inovou, tirou o teleprompter, começou a fazer muito sucesso. Então a primeira parte era nossa aqui, eu na produção e o Garmendia na apresentação. E aí as coisas foram acontecendo. Você chegou a ser repórter de campo? Repórter de campo fui poucas vezes. Logo eu comecei a, vamos dizer assim, me especializar em narração, aí começaram a abrir as portas de narrador. Foi aí que eu entrei na tradicionalíssima equipe aí dos Campeões da Bola, aqui em Araraquara. Fiquei 4 anos lá e foi uma experiência e tanto. Mas antes de a gente avançar nesse processo, como é que foi sua experiência como repórter de campo? Porque ser repórter de campo é diferente. Porque você pega o cara ali na adrenalina, né, ali antes do jogo, enfim, e tá aquela expectativa, e quando termina o jogo, o cara tá com a adrenalina, cabeça quente, dependendo do resultado da partida. Como é que foi essa experiência? Foi bacana. Conta um pouco pra gente. Foi bacana, assim, por exemplo, eu já conversei muito com repórteres das antigas, repórteres que vieram bem antes de mim, até pela questão da idade. E o que eles me passaram? E é isso que eu concordo com eles. Que antigamente era mais, vamos dizer assim, raiz. Hoje em dia, a assessoria de imprensa limita muito. A assessoria de imprensa, ela limita demais. Era onde eu queria chegar. Você não consegue ter acesso a quase nada. É muito difícil. Então, é isso que eu ia falar para você. Porque, na realidade, a gente já conversou com muita gente aqui e a gente percebe que era uma relação mais intimista, né? Com certeza. Do repórter com o jogador, né? E então o cara se tornava ali praticamente parte do time de futebol. Por exemplo, quem cobria a Ferroviária, Wagner Bellini, esse pessoal, e viajava com o time, viajava no mesmo ônibus. Então você tinha acesso aos jogadores, né? É assim que era? Era assim, pelo menos todo mundo me conta assim, né? O pessoal dessa época boa aí. Né? O próprio Zé Roberto Fernandes, né? Que é o comandante dos Campeões da Bola, conta cada história pra gente, que é muito bacana, né? E dos tempos pra cá não é. É assim, você chega no campo... Hoje o pessoal blinda jogador. Blinda, e tudo. A federação também atrapalha bastante o seu trabalho. É assim, você chega no campo, você só pode entrar ali onde a coisa acontece... Que o pessoal chama de zona mista. Num determinado momento. Então, você não escolhe o momento que você está ali para pegar os bastidores. Você fica dentro do campo, a TV que tem o direito de transmissão, ela escolhe o local que ela vai ficar. Então, ela fica na região central. Ela vê tudo que está acontecendo, perto dos bancos de reservas. A rádio que não tem esse direito de transmissão tem que ficar atrás dos gols. Então, você já perde muita visão. Você vê mais um lado, o outro você pouco vê. E aonde acontece o burburinho ali, você não pode estar. Quer dizer, a hora que acaba o primeiro tempo, você só pode se direcionar perto à saída do túnel quando o pessoal da federação te libera. Então, muitas vezes, a maioria dos jogadores já desceu. Um ou outro espera ali, você consegue falar com ele, mas a assessoria, naquela questão de blindar, não querer que o cara fala muito... muito... Tem o jogador, eles especificam o jogador que vai falar. Eles você não escolhem. pode pegar, né? Eles sorteiam um jogador que vai falar. Quer dizer, então, é tudo limitado, é um faz de conta, vamos falar a verdade, não é jornalismo, é quase um entretenimento, porque você não tem aquela questão da apuração, você chega ali e fala com o cara que foi o personagem do jogo, se ele deu uma cotovelada em alguém, se ele brigou com outro jogador, se ele discutiu com o técnico, é totalmente diferente. Então, perdeu um pouco a essência. O que é legal ainda é você estar perto ali vendo o jogo, que é uma visão totalmente diferente do quem está na arquibancada e na cabine, é outro jogo. Inclusive, eu tenho uma teoria que alguns treinadores, eu acho que poderiam, de vez em quando, não só a sua... vamos dizer assim, análise de desempenho, assistir um outro jogo da cabine, porque ele vai ter uma visão totalmente diferente do campo. Quem fazia isso era o Mário Sérgio Pontes de Então, Paiva. ele vai ter uma Mário visão Sérgio diferente. fazia isso. Ele assistiu um tempo. Ele assistia, o Mário Sérgio ia para a arquibancada ver o jogo do time. Porque não precisa todos os jogos, claro, mas, sabe, você tem um entendimento diferente. Uma coisa é você ver o vídeo, a outra coisa é você ver a movimentação ali na hora. A visão é totalmente privilegiada da cabine. Agora, no campo, é mais emocionante, é como se você estivesse participando. Mas os detalhes táticos você pouco consegue ver, porque você está no mesmo plano, né?
Você não vê a movimentação. Então, isso eu acho legal do repórter das chances que eu tive de ser repórter de campo, para ver ali o que os jogadores falam, tal. Na época da pandemia foi muito curioso, porque não tinha torcida, né? A gente fez alguns jogos aí da Ferroviária, você escutava o diálogo dos caras ali, a linguajar deles, a bronca do técnico. Então, são experiências que, graças a Deus, eu pude ter. Futebol de hoje ficou chato? Quando meu time perde, ficou. Mas não, fala a verdade, assim, eu acho que não é que ficou chato, caiu a qualidade. Caiu a qualidade, na minha opinião, caiu. Você pega aí, vamos dizer, a época que eu era adolescente, chegando aí aos 18 anos, fim da década de 90. Relembra aí, o Fábio também pode relembrar, os times que tinha, vamos falar dos grandes, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, tinha muito mais qualidade em campo, né? Hoje em dia, se o time tem um ou outro diferenciado, você já dá... Já tá no lucro. Já tá bom demais. Porque o futebol ficou muito tático, é correria, não tem mais uma jogada bonita. Eu acho assim, que ele ficou chato justamente por causa disso, porque ele não tem mais aquela emoção. Vocês lembram de Palmeiras e Corinthians, aquelas duas Libertadores, de 99 e 2000? Os dois times eram bons. Como é que a gente vai esquecer aquilo? Não, só para você ter uma noção, fazendo um comparativo. O Corinthians tinha Rincon, olha o meio de campo do Corinthians. Rincon, o Edu foi 2000. 99 era o Rincon, Vampeta, Ricardinho e Marcelinho. O ataque era Edilson e Luizão. Olha isso. É brincadeira. E o Gamarra. E o Gamarra era o zagueiro. O Gamarra, o zagueiro. Dida, goleiro. O Dida 2000 também. Dida 99 goleiro. Era o Maurício. Olha o nível dos caras. E o Palmeiras tinha César Sampaio. Olha só. O Galeano. Alex. Zinho. Nossa, e o ataque era Oséias e Paulo Nunes. E o Revair era reserva. Imagina. Roque Júnior, né? E o Júnior Baiano. E o Marcão no gol. Agora você fala, esse time do Corinthians aí, que deu uma arrancada e tal, cara, os caras estão comemorando Yuri Alberto. Não é nada contra o Corinthians, é que nem a gente. A gente fica com o Flaco Lopes. Que é isso, rapaz? A coisa tá feia, Alexandre. Você tem que gostar muito de futebol pra você não desistir, viu? É que nem eu falo pra você, sabe por quê? Eu vou te falar. Porque... Antigamente eu falava que eu gostava de futebol. Hoje eu gosto do Palmeiras. Por causa da paixão que vem de dentro. Porque eu não assisto mais tanto jogo que nem eu assistia antes, não. Não dá. Muito ruim. Então eu percebo, e aí eu te fiz essa pergunta, porque eu percebo que existe um certo desinteresse. Desinteresse, assim, pelo futebol em si, né? E me parece que o futebol caminha para um lugar comum, que é o seguinte, bom, eu só assisto o jogo do meu time, o resto a gente... Eu tô assim. Eu acho que isso daí... e aí eu faço uma pergunta para vocês, né? Porque esse é o caminho mesmo? Então, por exemplo, a gente caminha para ter... Porque, assim, existe um caminhar nisso, né? Uma TV Palmeiras, uma TV Corinthians, uma TV São Paulo, uma TV Santos, onde quem vai assistir é quem é torcedor do time. Vocês acham que caminha para isso? Eu acho que essa é a tendência. Se tem uma coisa que eu critico, vocês sabem disso, quando a gente conversa, é a parcialidade da transmissão. Cara, quando eu estudei jornalismo, você sabe disso, a primeira coisa, no primeiro ano de jornalismo foi, você tem que ser imparcial. É lógico que se a gente entra nessa carreira, alguma coisa a gente gosta para estar nessa carreira. Sou jornalista esportivo. Você gosta de esporte, seja ele qual for. E no Brasil, geralmente é o futebol. E a gente gosta do futebol por causa da família, por causa a gente teve a influência. E a gente vê, cara, como os caras estão parciais e parece que é sempre contra. Eu acho assim, eu concordo com o Fagner, mas por exemplo, o que eu acho que você falou assim, caminha para isso? Por dois motivos. Primeiro, que perdeu a qualidade do futebol. Se fosse naquela época, vamos supor, esse Corinthians que ele falou aí, eu lembro muito bem disso, vou dar um exemplo, fica mais claro. Final do Campeonato Paulista de 98. Eu assisti São Paulo e Corinthians, dois maiores rival do Palmeiras. Eu lembro de ter assistido esse jogo e ter me empolgado com esse jogo. Porque era muita qualidade. São Paulo trouxe o Raí de volta, tinha o França, tinha o Denilson. Os caras bom de bola, cara. Sabe assim, dá gosto de ver. E o jogo era fantástico. Acho que o Corinthians ganhou o primeiro jogo, o São Paulo ganhou de... Eram 3 jogos. Sabe assim, então eu lembro desses jogos. Hoje em dia, você vai ter um São Paulo e Corinthians, você vai assistir, é chato demais, a qualidade caiu. Primeiro que é uma torcida só. Outro absurdo, E ainda dentro, nós vamos chegar nesse assunto. Eu acho que as casas de apostas
Isso né? daí começou... Eu comento lá na minha casa, eu falo assim, isso daí vai estragar o futebol. Eu não sei se eu tô errado. É uma série de coisas que está estragando o futebol. Isso aí pode ser também. Eu tô dizendo, eu entrei nesse assunto de que vai ter a rádio, a TV lá, Palmeiras, Corinthians, e a gente... Porque, na verdade, é uma segregação, né? Você Sim. tem uma divisão do processo. Você, como narrador de jogo, né? Quer dizer, se eu perguntar assim para você, é impossível ser imparcial? Não, não é. Eu posso te falar que não é. Sabe por quê? Porque, assim, eu narrei a final do Campeonato Paulista 2021, aí pela Rádio Cultura de Araraquara. E palmeirense e tal, e o Palmeiras perdeu do São Paulo, que é um dos nossos maiores rivais. Aí acabou o jogo, inclusive até o Vaguinho Fiorini que fez a transmissão comigo, trabalha na Uniara, é um cara para vocês convidar que tem muita história de bastidor de futebol, cara muito legal. Ele falou, não sei quem, esqueci o nome, não sei se era Sidney, alguma coisa assim, me mandou uma mensagem aqui perguntando se era São Paulino, que ele tá bravo. Eu falei, opa, consegui meu objetivo. Sim. Porque o São Paulo foi campeão em cima do Palmeiras e quem estava ouvindo poderia pensar que eu era São Paulino, porque eu estava tentando levar emoção para a torcida do São Paulo. Eles foram campeão, ali eu estou trabalhando. Sim. Você entendeu? Agora, na minha vida particular, eu assumo que eu sou palmeirense, tal, eu discuto em rede social, mas ali no meu particular. Agora, para a empresa que eu estou trabalhando, eu não posso. Então, eu acho que dá totalmente você ser imparcial no seu ambiente de trabalho. Fora é muito difícil. A gente vai defender o nosso clube no dia a dia. Agora, ali eu estou sendo pago para isso, sou profissional. Como é que eu... Não pode. Eu acho que não pode. Sabe, é a mesma coisa assim, é como se um policial, um exemplo, não pudesse prender alguém que ele conhece. No dia a dia, se ele está sem trabalhar, ele não vai fazer nada. Mas se ele está no exercício da profissão, o cara cometeu um crime, mesmo ele conhecer, ele tem que prender. É a mesma coisa o narrador. Você tem que levar a sério isso, porque você está lidando com paixões das pessoas. Do mesmo jeito, se eu estou na TV Palmeiras, eu posso torcer pro Palmeiras. Se eu estou na Rádio Cultura, que é uma das rádios mais ouvidas da cidade, tem 100 anos de história, vai ter mais de 1.000 pessoas que torcem para o São Paulo. Como é que eu vou narrar um jogo sendo tendencioso? Então, isso que o Fagner fala me irrita muito também, tanto que muitas vezes eu assisto o jogo no mudo. Eu falo, não é possível isso aí, não pode ser assim. Eu não concordava, para você ter uma ideia, eu não concordava nem com o estilo do Galvão Bueno de torcer tanto para a seleção brasileira em Copa do Mundo, porque ali ele está como jornalista, não como torcedor. Porque ele não passa informação legal, ele meio que ilude o torcedor. Sabe assim? O Brasil está com tudo, vamos passar por cima da Alemanha, vamos ser campeão. Aí toma de 7-1, ele muda o discurso, porque ninguém presta, entendeu? Então isso me incomodava. Então eu acho que dá para ser... Acho que dá não, acho que é obrigatório ser imparcial, senão você não é jornalista. E torcida única? A gente estava falando aqui, começou a tocar nesse assunto, né? Porque hoje joga Palmeiras e Corinthians, ou só tem palmeirense ou só tem corintiano no estádio. Né? Quer dizer, o futebol é incapaz, Nossa. o futebol hoje está incapaz de levar alegria assim para os dois times. Bom, É impossível você fazer isso. Só pra gente entender, porque assim, e aí que me parece que existe mais esse caminho de segregação. Quer dizer, assim como as transmissões tendem a ser a TV Palmeiras, o Palmeiras, a TV Corinthians, o Corinthians, me parece que o futebol está indo para um caminho onde você não fortalece a coletividade. No sentido de que, vai ter um Palmeiras e Santos, vamos dividir o estádio meio a meio, metade de Palmeiras. Não, é impossível, é só torcedor do Santos. É só torcedor do Palmeiras. Como é que vocês analisam isso? Nós somos de uma época em que o Morumbi cabia mais de 100 mil pessoas no estádio e num jogo desse tipo era meio a meio. Opa. Nós somos desse tempo. Nós somos desse tempo. Nós somos desse tempo. Então, muitas vezes eles, principalmente a imprensa, eu não sei se o Zé concorda, eles acabam meio que terceirizando a culpa para os governos. A culpa é deles. E eu não sei se os governos têm tanta culpa assim. Do mesmo jeito que eu concordo que tem muita porcaria no meio de qualquer torcida. Certo? Eu não concordo. Para mim, tinha que ter duas torcidas. Então, mas assim, eu vou pegar um gancho no que você falou. Porque assim, a gente está falando... Então, o jornalismo
e aí vocês são jornalistas, né? Eu não sou jornalista, mas vocês são. O jornalismo é culpado disso? Ou ele tem uma parcela grande de culpa nesse processo? Eu acho que tem também. Tem Como é que essa- vocês também. veem isso? acirra vamos dizer assim, As contradições? as animosidades, né? Animosidade. Se você começa a provocar muito, você pega um Neto da vida, vai, um exemplo, que não é jornalista, mas é comunicador, tem audiência, então eu vou falar dele. Fica provocando o time adversário, a torcida, tal. Aí vai inflando o ego da pessoa, né? Os jogadores dentro de campo também às vezes não colaboram, cai toda hora, provoca aqui, aí pode dar briga. Mas acho assim, cara, tipo, a essência do futebol é ter os dois lados. Não sei como vai dar o jeito disso, mas não pode ter uma torcida só, não pode. Não faz parte disso. O futebol não é pra isso, sabe assim? Tem que dar um jeito. Nem que a torcida rival aí, Palmeiras vai jogar lá na Neoquímica Arena. Não pode. Não entra a Mancha Verde. Não vai Tá. poder ter a torcida organizada. Mas o torcedor comum, ele não pode ir. Tá. A polícia não pode gerar uma segurança pra ele chegar bem, assim. Leva só mulher, então. Vamos fazer assim, torcida feminina. Leva criança, leva adolescente. Mas tem que ter outra torcida. É bonita. A bandeira ali, o cara faz um gol, não tem nem pra onde comemorar. Eu acho que alguma coisa tem que ser feita. Eu Qual sou é a culpa totalmente... do jornalismo nisso? Eu acho que não tem uma culpa tão grande. Eu acho que tem essa questão de não saber o papel dele, de passar informação, de fazer uma transmissão neutra, como a gente estava falando. Não ser Mas mais uma coisa não leva a outra. não ser mais provocador, Uma assim. coisa leva a outra. Bom, no meu ponto de vista, uma coisa leva a outra. Teve um Entendeu? jogo, foi a final da Copa do Brasil, de 15, Palmeiras e Santos. que não deixaram a equipe da Globo entrar, eles tiveram que voltar aí pro... Eu lembro disso, mas não lembro o jogo que foi. Mas então, teve alguma coisa, e Teve. foi no Allianz Parque isso. Foi. Uma equipe da Globo não conseguiu chegar, era uma decisão, se eu não estou Eu enganado. não lembro o jogo que era também. E aí esses caras fizeram, mas aí não foi só a Rede Globo, aí foi no caso, eles estavam fazendo aquele que a gente diz. O cara não faz um bem bolado falando da decisão, o histórico da decisão. Eles estavam falando que quem ia ser campeão ia ser o outro time. Que quem ia vencer o jogo era o adversário. E aí que acontece? Na hora que ele chega no lugar do espetáculo, não estou falando que tá certo, hein? Não estou falando que isso seja certo. Só que aí ele acirra as emoções do torcedor, que na hora que vem fala lá, não vão deixar eles entrar. Tá certo? De jeito nenhum. Só que aí como que você vai brigar com a paixão do cara? O futebol ele mexe com muita paixão, né? Senão ele não teria toda essa importância que ele tem. Se não mexesse com paixão, o que faz o futebol ser diferente é isso. Nada contra o vôlei, contra o basquete, qualquer outro esporte. Mas é muito difícil você assistir um jogo de vôlei, um jogo de basquete com a mesma paixão que você tem. Porque o futebol já vem de berço. Cada um tem o seu time, entendeu? Então a comunicação tem que pensar nisso quando for, principalmente, mexer com rivalidade, sabe? Rivalidades é uma coisa séria, do mesmo jeito que pode ter gente que vai só discutir, seu time é uma porcaria, tal. Vai ter gente que vai para as vias de fato, vai ter gente que vai querer matar o outro. Faz parte da sociedade. A nossa sociedade é violenta. É a mesma coisa assim, vamos supor que tem um show de rock, vai. Sai uma briga lá, tem morte. Aí nos outros shows não vai poder mais ter público. Acho que você tem que prender quem criou todo o tumulto. Você não pode punir toda uma sociedade. Por conta de um indivíduo. Exato. Eu acho que é isso que falta no futebol. E muita gente fala, o futebol que é violento. A sociedade é violenta. O pessoal briga por causa de política, briga no trânsito, briga por causa de facção criminosa, briga por causa de ciúme, briga por tudo. Mas tudo deságua no futebol. Então eu sou totalmente contra ter uma torcida só. Você pode até tentar impedir que uma organizada, a Mancha Verde não possa ir no campo do Corinthians e a Gaviões não pode. Você pode até tentar isso. Isso eu não sou tão contra assim. Mas o torcedor comum é um absurdo. Ele paga, né? Ele paga. Acaba pagando o pato. O ditado, os bons por pagam falar- pelos ruins. E por falar em pagar, o futebol ficou caro. Muito, né? É muita Sim, coisa. sim. É só você ver o preço de uma camisa, né? O preço de uma camisa, o valor do ingresso que não é barato. Eu juro pra vocês que eu não entendo que tem alguns lugares aí que o estádio tá sempre lotado. Como que os caras fazem pra pagar o ingresso?
A gente se organiza para vamos assistir um jogo, Vai uma vez mas a por gente ano, vai né? 1, 2 vezes no ano e olhe lá. Olha lá. Exatamente. O futebol estourou um teto aí que eu não sei como que vai voltar atrás. E é muito, muito desproporcional, né? Um jogadorzinho aí bem meia boca, ganhando 200 mil por mês. Então, Aí você pega um cara, você vê um caso aí, recentemente fiquei até triste, Leivinha, um craque do Palmeiras, um gênio da bola, hoje passa dificuldades, tá doente, quer dizer, não conseguiu ganhar o dinheiro suficiente. Hoje em dia qualquer jogador... Então, lá atrás era totalmente diferente, né? O futebol evoluiu, mas eu acho que ficou... Devia ter um teto aí, não é possível. Vai, o cara ganhar no máximo uns 100 mil reais. Agora tem jogador ganhando 2 milhões por mês. Eu acho absurdo porque, ainda mais um país que a gente tá de tanta desigualdade, né? Nada contra eles, viu? Se tem quem paga, eles estão certos de receber. Mas eu acho que é meio que uma ofensa para a população. E não é só o futebol. Algum cantorzinho aí que faz um sucesso, você vai ver, o cara, o show dele é 1 milhão. Como é que funciona isso, né? É uma coisa meio... oferta e demanda. né? Oferta e demanda. Porque hoje você vai, porque assim, e aí a gente tem que pensar no futebol como entretenimento. O futebol deixou de ser entretenimento? É mais negócio, né? Porque, por exemplo, Virou business. porque, por exemplo, entre o sujeito ir assistir um jogo de futebol e ir ao cinema, entendeu? E no cinema ainda é mais barato Mais barato. do que assistir um jogo de futebol. Com certeza. Time grande hoje você não paga menos de R$ 150 o ingresso. No pior setor. E a qualidade do produto Não é lá essas coisas. não é lá essas coisas. Vocês acham que o futebol ainda é entretenimento? Não, virou negócio. Eu falo que a gente, mesmo tendo essa noção, a gente não deixa de gostar. Sim. Mas virou um negócio. Ainda que eu falei das casas de apostas. Isso daí entrou com muita força. Eu sempre comento, falo assim, isso daí vai dar ruim, porque a gente já viu um monte de problema envolvendo jogador, envolvendo o pessoal que está por trás disso daí para poder ganhar dinheiro. E aí, dentro do que o Zé comentou, o jogador ganha mais de 200 mil reais e aí ele se surge por 10, 15 mil para participar do esquema da aposta ali. Cada vez querendo mais dinheiro, né? Você fala aí, o futebol virou negócio. Virou, né? Porque, por exemplo, ele tirou a principal essência, que é a população bem pobre que acompanhava os jogos no estádio. Naquela época da Geral, você ia no próprio Parque Antártica, Morumbi, você viu o pessoal que ama mesmo o futebol. Hoje, muitas vezes, eu já fui muito no Allianz. O cara vai lá como se aquilo lá não fosse um jogo, fosse um espetáculo. Ele paga muito caro, principalmente na Central Leste ali, na Central Oeste e tal. 400 conto o ingresso e tal. Fica lá tirando o selfie dele. Tipo, nem torce pro time. Fica mais no celular e postando aqui, ó, tô aqui no Allianz e tal. Chega a ser o absurdo de, muitas vezes, um palmeirense, que é palmeirense de verdade, que é pobre, não conhece o Allianz. Tô falando do Palmeiras que eu conheço mais de perto. E já foi torcedor do Corinthians, tem dinheiro lá de São Paulo, eles entram a hora que ele quer. Ele paga o ingresso mais caro, ali fica ali, nem vai com a camisa do time e fica nas redes sociais. Tá errado? Ele pagou. Mas o quê? Você, pondo o preço lá em cima, não tendo um setor popular mesmo no estádio, você tira a essência do futebol. Então, você falou em essência do futebol, né? Vamos voltar um pouco. Porque a gente conversou aqui com vários jogadores, né? O Wilson Carrasco, o Douglas Onças, que eram... E aí, se a gente pegar na acepção máxima da palavra, eram artistas da bola. Né? Então você tinha os artistas da bola. Vamos lá. Ronaldinho Gaúcho era um artista da bola. Você tinha lá o Leivinha, você tinha o Divino, você tinha Rivelino, né? E o futebol era um espetáculo, né? Quer dizer, e aí, dos anos 90 para cá, o futebol ficou muito mecanizado e muito robotizado, né? Quer dizer, o futebol ele deixou de representar uma arte para ser algo assim, pragmático, e o que me interessa aqui é ganhar o jogo. Não interessa como. É mais ou menos isso? Sim, concordo totalmente. Você imagina, eu dou o exemplo do Palmeiras, que é que eu mais acompanho. Uma camisa 10, que já foi do Divino, hoje é do Rony.
Pode encerrar o programa. Não tem mais o que falar. O cara não sabe dominar uma bola. Ele não tem condição nenhuma de ser considerado jogador. Ele é um atleta. Então, Ele é um atleta profissional. Isso ele é bom. Ele se esforça, ele treina, ele fisicamente ele é forte, ele corre 20 quilômetros por jogo. Se o técnico mandar ele meter a cabeça na trave, ele é um profissional. Eu admiro o profissionalismo dele. Mas não é jogador, ele é péssimo tecnicamente. Como é que um cara desse chegou num dos maiores clubes do Brasil usar a camisa 10? Mas será que não é a forma como o futebol é visto hoje? O Então, futebol como negócio, e o que me interessa aqui é ganhar o jogo. Não interessa se ele ganhou de 1-0, se de 2-1. sim, exatamente. O que interessa é ganhar o jogo. E aí, na medida em que eu tiro a arte em campo para ganhar jogo, e aí eu não estou criticando, tá? Eu estou fazendo uma análise, porque isso me incomoda muito, né? E aí, porque quando a gente pensa o futebol hoje do lado racional, é isso que você está falando. Eu tenho que diferenciar aquele que era jogador de futebol com um profissional. Do atleta profissional. Do atleta profissional. Né? E aí você tem hoje o profissional do futebol, mas você não tem o jogador de futebol. Não tem. Talvez o Romário não tivesse espaço hoje, porque ele não treinava, talvez o Maradona não tivesse espaço, mas eu prefiro das antigas, eu achava mais legal. O que eu vou fazer? Né? Mas foi onde nós comentamos antes, assim, nós somos de uma época que o futebol mesmo, eu falo que pro futebol eu nasci muito tarde, né? Tinha que ter nascido mais ou menos em 60. Pra assistir o Pelé. Então pra ver o futebol como arte, né? Porque mas o ainda Pelé assim, era um artista da bola. Exatamente. Mas ainda Ele era assim, um nós artista. pegamos uns caras bons. É um cara bom. Na década de 90, nós pegamos um pessoal bom. Vamos lá, Djalminha, Alex, só craque. Só dos anos 90. Se fizer um recorte... Ronaldinho, Rivaldo. Aquela seleção brasileira de 2002 Deus. foi a última geração de artistas da bola que a gente teve. De lá pra cá, a gente teve atletas. Sim. E atleta é atleta, né? O treinador diz assim, ó, você vai correr na lateral, você vai fazer essa função aqui, ó, você só vai jogar até aqui. Você não passa do meio campo. Você vai jogar daqui pra frente ou daqui pra trás. Se você sair, eu te saco. O cara cumpre isso. O cara cumpre porque ele aguenta função. correr, ele tá bem preparado. Tá bem preparado, ele vai cumprir uma função em campo. Não é? E aí, então o futebol hoje tem essa característica. Né? Não vou dizer se é pro bem ou se é pro mal. Do ponto de vista racional, o futebol mudou. Hoje você não tem mais artista, mas você tem atletas, né? Super atletas, né? Porque o super cara atletas, né? parece uma máquina. Você viu o Cristiano Ronaldo? Parece uma máquina. O cara não é possível. Não tem um percentual de gordura, não tem uma lesão, faz câmera hiperbárica, faz não sei o quê, vai na NASA, vai na Lua. Mas o Cristiano Ronaldo, que é um craque, tecnicamente pra mim, não me atrai. É um cara que você dá a bola pra ele uma dificuldade, sabe? É só correria. Eu gosto de jogador que nem o Maradona. Pegava, driblava, girava o corpo. O Romário, aquela malemolência, fazer o gol. Pra mim é isso. O Djalminha que escondia a bola. Assim. Porque o conceito de futebol mudou, né? Mudou. O conceito de futebol. Quando começa a falar desse tipo de jogador, a gente pode chegar no nosso maior problema no futebol brasileiro, que é a seleção. Eu não sei vocês, mas aí você começa a comparar. É que a gente não pode comparar muito. A gente acaba comparando, mas não pode fazer a comparação muito a ferro e fogo, porque tem gente que não gosta. Eu já percebi isso daí, já até me chamaram a atenção por causa disso. Falou, cada um tem uma opinião. Eu concordo. Um dos maiores nomes, nós já até falamos isso aqui, um dos maiores nomes da seleção brasileira é o Tafarel. Para mim, Fagner Pereira, o Tafarel era mais ou menos. Para mim. Sim. Em 94, o Zete era muito melhor que o Tafarel, de longe. E o Tafarel jogou 3 Copas. Ganhou uma e chegou numa final. Aí você pega um Dida da vida, o Rogério foi em 2, mas ele não acabou não jogando. Mas o Rogério, na minha visão, era muito melhor que o Tafarel. Eu peguei, assim, eu lembro da Copa muito de 98 com o Tafarel, né? 94 eu tenho lembrança, mas não é a mesma, né? Eu achava ele um bom goleiro, mas também não acho que foi o melhor goleiro que a seleção teve. Acho assim, o Marcos foi um goleiro nas partidas decisivas melhor que ele. Apesar de ter tido algumas falhas, né, em momentos aí, mas em jogos decisivos
É que goleiro é uma posição muito específica de ser analisada. Eu falei do goleiro porque todo mundo põe o Tafarel no pedestal. Só que aí então você pega do centroavante. Vamos pegar lá, vamos voltar não muito. Vamos pegar em 82. Era o Serginho Chulapa. O Serginho era mais caneludo, né? Aí 86 era o Careca. Careca, foi um craque de bola. 90 era ele também. Sim. 94 era o Romário. Nossa Senhora. 98 Ronaldo. 98, 2002, 2006 era Ronaldo. Caiu muito. Aí Cara, depois foi pro Luiz Fabiano. Meu Deus do céu. Que diferença, hein? Nossa Senhora. E ele ainda na Copa, ainda que ele foi bem na Copa de 2010, mas a diferença é muito grande, cara. E aí hoje quem que é o centroavante? Nem tem, né? Tem centroavante hoje? Não tem. Não, Cada hora é um... Nem tá sendo O Pombo, convocado mais. quando joga, ele põe ele aberto. Foi do Botafogo aí, o último jogo. Aí, Igor Jesus. Igor Jesus, que até o ano passado ninguém sabia que ele existia. É. Fez uma temporada boa no Botafogo, já é da seleção. Você vê o nível. Mas vai porque é do Botafogo, né? Não, mas até Porque tem o ano jogadores passado ninguém de sabia outros que ele times existia. aí que não aparecem. Nem sei onde tava jogando. Caiu muita qualidade. Isso aí a gente vai ficar falando até Né? o ano que vem, né? Só dar exemplo que você vai ver. E eu acho que não vai mudar isso não, porque agora se forma atletas, né? Não se forma mais jogador. Tava conversando com o pessoal da base, eles falam isso mesmo. Tem cobrança de resultado no Sub-11. Se você não ganha o campeonato Sub-11, Sub-13, a diretoria te cobra. Então não dá tempo pra você formar um jogador de qualidade. Você tem que pôr os jogadores mais fortes. Porque nessa idade vai fazer a diferença. Um cara de 12 anos, o cara é um pouco mais forte, outro é mais baixinho, mirradinho, ele pode até ter mais habilidade, mas hoje em dia é físico, o cara dá umas 2 chegadas nele, a não ser que for um Messi da vida aí, não tem como. Mas tem um ou outro em milhões, né? Então, esses caras começam a se destacar mais. É a hora que chega no profissional, respeito, viu, Rony? É um Rony da vida, que apanha da bola, mas taticamente ele faz o que for preciso, é importante pro futebol atual. Se fosse no futebol antigo, ele chegasse para treinar, o cara falou, rapaz, você não é dá licença, não tem como. Como é que você vai jogar junto com o Edmundo, com o Evair, com o Djalminha, com o Rivaldo? Eu ia falar para ele, você não quer buscar outra coisa aí? Não, Gandula. Não tem como. Como é que você vai comparar? Eu não tô falando besteira aqui. Vocês acham que... A gente está falando do futebol. Vocês acham que o jogador brasileiro, ele tem capacidade de entender o jogo? Alguns sim. Se ele tem capacidade de entender o jogo de futebol, não estou falando do futebol que a gente teve aqui nos anos 70, 80, estou falando do futebol de hoje. Taticamente. Vocês acham que o jogador brasileiro consegue entender taticamente? Eu faço essa pergunta porque isso vai desembocar num outro problema que a gente tem no futebol brasileiro hoje, que é os estrangeiros como treinador. Porque se o jogador brasileiro não consegue entender, o treinador brasileiro também não vai entender. E por que os brasileiros perdem espaço hoje no futebol brasileiro? Por que os brasileiros perdem hoje espaço como treinador de futebol? Por que os estrangeiros estão fazendo sucesso no Brasil? O português aí do Palmeiras, que ganhou os campeonatos que ganhou, agora vem o do Botafogo aí também, limpa a Libertadores e limpa o Campeonato Brasileiro. Jorge Jesus. Quer dizer, Jorge Jesus que já fez, sem contar os inúmeros que andam por aí. Quer dizer, existe essa tendência? O brasileiro vai perder espaço nesse sentido? Já perdeu. E aí para a gente avançar aqui na ideia e a gente colocar, falta capacidade intelectual para o brasileiro fazer um time jogar de forma racional, como tem que jogar o futebol. Eu acho que falta vontade de se preparar, né? Se preparar bem, porque você pega bem, não tem um brasileiro se destacando na Europa como treinador, não tem um brasileiro se destacando na Libertadores como treinador, nas eliminatórias, é tudo argentino, às vezes colombiano, que os caras vão atrás de conhecimento. Já que o futebol virou isso aí, um jogo tático, o cara quer se destacar, ele tem que se preparar taticamente, não tem outro jeito. Senão ele vai ficar para trás. O Luxemburgo foi até que eu mais gostei de ter visto até hoje, o jeito que ele armava os times. Mas se você pega de 2000 e... Depois que ele saiu do Real Madrid, né, que não deu certo lá, 2010 para cima, 2008 para cima, ele já foi ficando cada vez mais escanteado. Aí começou a questão tática a ser cada vez mais forte.
E da vinda do Jorge Jesus para cá, aí ficou, assim, um abismo a diferença dos treinadores portugueses, argentinos com os brasileiros. É só você pegar os principais títulos. O Jorge Jesus fez história no Flamengo, o Abel fez história no Palmeiras, o Arthur Jorge faz história no Botafogo. Pô, tá aí na cara. O Vojvoda lá faz um trabalho fantástico no Fortaleza. Não tem comparação. O nosso melhor técnico aqui até pouco tempo atrás era o Tite. Hoje ele é escanteado. Todo lugar que ele vai não dá certo. O Luxemburgo ninguém quer mais. O Filipão ninguém quer mais. Você entendeu? Então, tá evidente. O futebol mudou muito. Você acha que o brasileiro não gosta de estudar? É bem provável. Principalmente, não sei se nos outras áreas, mas no futebol. Porque se cria que, a gente é pentacampeão mundial, a gente tem que ensinar, não tem que aprender. Mas qual foi o último título? 2002. Faz tempo já. Então, se ele falasse isso em 2002, eu ficava quieto. Pô, acabou de ganhar aí 3 final seguidas de Copa. Quem são os... As coisas mudaram, cara. Não dá pra você falar, entendeu? É a mesma coisa o cara que já foi rico, milionário, ele tá pobre, mas fala, eu sou da elite e tal. Mas não tem dinheiro para pagar a conta de água. É mais ou menos o que está acontecendo com o Brasil no futebol. Tá vivendo de passado. A derrota do Botafogo aí pro Pachuca foi isso. Os caras simplesmente não sabem que o futebol mexicano evoluiu. O treinador foi lá com uma arrogância e tal. Os jogadores... pode poupar meio time, põe time reserva. Já tô pensando no Real Madrid. O Flamengo pensando no Real Madrid. Não é assim, quando perdeu do Al Hilal, você entendeu? É complicado. A soberba só tá nos levando ao fundo do poço. Porque a gente vê, por exemplo, o Milito, né? É ex-jogador, então tem um relativo sucesso. Você vê o Ramon Dias também, ex-jogador. Né? Os caras estudam, né? Então. E você não consegue ver esse cenário no Brasil. O único treinador que eu vi que foi atrás de aprender alguma coisa, ele ficou um tempo na Europa, foi o Rogério. Rogério Ceni. Rogério Ceni. Que também o time dele não Ele é estudioso, não tá dando certo. Mas fez um excelente trabalho no Fortaleza, né? Sim, tal. Foi antes do Fortaleza que ele fez esse passeio O problema Europa. do Rogério, ele é muito bom taticamente. O problema dele é que ele é muito arrogante, é metido, né? E não se dá bem com o jogador. Já vi várias vezes falar isso. O Rogério, no dia a dia dele, é muito difícil. Porque como ele foi um gênio do futebol, maior jogador da história do São Paulo, ele tem aquela arrogância. Mais ou menos assim, a mesma coisa o Falcão. Foi um grande jogador, foi um gênio da bola. Como técnico, nunca se firmou. E tinha a mesma coisa. É difícil lidar com o Falcão. Ele acha que tem que ser como era na época dele, porque ele foi... É difícil, cara. Você imagina se o Pelé fosse o técnico, ele quisesse que o cara fazia a mesma coisa que ele fazia? Porque uma coisa é ser treinador, outra coisa é uma coisa é ser jogador, outra coisa é você ser treinador. Outro cara muito estudioso também é o Roger Machado, que aos poucos ele faz um bom trabalho aqui, depois fica um pouco esquecido, ele ainda não... Mas ele é um cara muito estudioso, tanto que ele já fez alguns trabalhos, ele vai se atualizando. Vem vindo uma geração do Brasil aí que está estudando, mas ainda não teve a oportunidade que precisa ter. Talvez, quando pararem de vez aí Tite, Cuca, Luxemburgo, esses caras, Mano Menezes, talvez quando esses caras realmente parar, aí ou o Brasil vai ficar só contratando estrangeiro ou vai dar uma chance para essa nova geração que vem chegando. Entendeu? Você lembra do Alberto Valentim, quando ele assumiu o Palmeiras no lugar do Cuca? Sim. O Valentim fez um bom trabalho até ali no Palmeiras. Aí quando terminou o campeonato, o Palmeiras ainda ficou em segundo lugar. 2017, E aí ele teve uma proposta. Não lembro que clube. Eu não vou lembrar. E ele era da comissão permanente do Palmeiras. Aí ele achou que ele já estava pronto para tocar a vida dele como técnico. E ele não conseguiu dar certo em lugar nenhum. Quis dar um passo maior. Nem no Ituano, que ele foi treinador no Campeonato Paulista. Sim. Não foi bem. Tem coisas que não dá para entender. Uma vez os caras falaram que quando o Marcos aposentou, os reservas do Marcos eram o Bruno e o Deola. Enquanto o Marcos ainda estava lesionado, o Bruno jogava demais, o Deola jogava demais. Quando o Marcos para, nenhum dos dois consegue se firmar, o Palmeiras precisa contratar o Praz. Porque aí falta Faltou aquele preparo mental. Aquele preparo, falando, não, eu preciso estar bem porque o Marcos está ali.
E no São Paulo aconteceu mesmo. Sim. Quando a gente fala de Palmeiras, é porque a gente acompanha mais, viu, gente? Mas é o São Paulo, mesma coisa. Rogério, né? Sem o Rogério foi difícil achar um substituto. Até hoje não achou, na verdade. O Denis era muito cobrado, o Jean era muito cobrado, mas o Jean era fraquinho. No tempo do futebol moderno, o empresário manda? Ah, manda, né? Ele tem o dinheiro, E nas né? categorias de base? Também. As categorias de base também, né? Porque hoje em dia não tem mais aquelas peneiras como era antigamente. Agora o cara de 10 anos já tem um empresário. É mesmo? Aí ele põe onde o cara quiser, né? Entendeu? Ó, por exemplo, o empresário... Eu quero fazer um teste na Ferroviária. Não é mais que nem antes. A Ferroviária fazer uma peneirona ali no terrão, o Bazani ia lá, ficava olhando ali, o Moto, eu gostei desse moleque aí, tá? Tava jogando descalço, Agora, pô, o time é do Bertolucci e tal. Não tô nem criticando, tô só falando a realidade. Se ele comprou o time, ele tem mais que fazer do jeito que ele quer mesmo. O time é dele, mas a gente fala. Aí eu falo o que é. Aí, hoje em dia, como que faz teste na Ferroviária? Não é assim, sabe? A Ferroviária tem olheiros do scout, que já tá analisando um garoto que tá lá no Mato Grosso, o outro que tá lá em Minas. Não, é porque o empresário da vida aí, vamos falar qualquer empresário aí, o Juan Figuer da época, vamos dizer, Wagner Ribeiro, chegava lá e falava assim, tem um jogador lá, eu vou trazer para você, entendeu? Beleza. É assim, fazer o quê? Hoje em dia, uma família com... Então, um moleque do Corinthians aí, que o Palmeiras queria tirar ele da base do futsal, o moleque tem 10 anos, já estão disputando o passe do moleque com 10 anos, já com o empresário, o empresário já deu uma casa para a mãe dele. Tem um lado bom, porque o pessoal é pobre, eles, sabe, assim, não sabe se o jogador vai dar certo, mas é uma aposta no futuro, é um investimento. Vocês lembram quando o Kleber Gladiador estava no Palmeiras? E o Ronaldinho Gaúcho, vai pro Palmeiras, não vai pro Palmeiras e foi pro Flamengo? Sim. Poucos jogos o Ronaldinho tava na seleção de volta, porque até então o Ronaldinho não tava sendo mais convocado. Há quem diga que o empresário do Kleber, naquela época, teve interesse do Flamengo no jogador, e ele falou assim, tá vendo? Vamos pro Flamengo, porque lá, o Ronaldinho chegou e já foi pra seleção. Se é aqui, você não vai pra seleção. Aí eles falam que os empresários ficam em cima do jogador. Você é treinador, você chega e fala assim, hoje o Fagner não... E eu discuto com você, você fala, não, você tá afastado do grupo. Eu chego lá no empresário e falo, ele me afastou. Eu falo, não, então vamos tirar você daqui, vamos levar você para outro time. Assim, você vai ficar aqui? Quantas vezes o Luxemburgo não afastou o Edmundo? Sim. Como que você afasta um cara com a qualidade do Edmundo? E o Luxemburgo afastava. Aí na hora que ele voltava melhor do que ele saiu. Hoje em dia, não sei se seria possível um negócio desse. Não, o jogador já faz bico, já não quer mais jogar, não aceita a reserva, é complicado. É o caso do Gabigol aí no Flamengo. O futebol brasileiro de hoje é carente de ídolos? Claro, se for comparar com o passado, com certeza. As torcidas ainda têm os seus ídolos, porque o torcedor vive da emoção, né? Por exemplo, o Dudu é um ídolo do Palmeiras, o Gabigol é um ídolo do Flamengo, né? Rapaz, quem já teve Zico, Júnior, né? Tem um ídolo como o Gabigol, todo esse o Palmeiras, que já teve Edmundo, Evair, Ademir da Guia, tem um ídolo como o Dudu, nossa, sabe? Não dá pra comparar, um jogador mimado, um jogador cheio de frescura, sabe, cara? Não, ele é importante na história, ganhou o título, mas... Eu acho que eu sou muito saudosista. Eu não sei, Alexandre, eu sou muito saudosista. Eu não sei. Porque era muito mais. A gente conversou, nós conversamos aqui com muita gente. A gente conversou com um rapaz aqui. Aí, assim, o menino chega na base. O menino chega lá na base, aí ele tem um relógio que controla ele. Então, a hora que ele deita, o que ele come, e é a hora que ele vai dormir. Controla quantos passos o menino deu no dia, enfim e tal. E o menino começa uma trajetória na vida profissional com 12, 13 anos. Na minha modesta visão, o cara quando chega com 20 anos, que é uma idade de jovem, que ele podia sair, que ele podia ir numa balada, que ele podia não sei o que, o cara fala assim, pô, peraí, cara, eu já passo essa rotina desde os 13 anos e eu vou perder essa rotina com 30. Quer dizer, ser profissional hoje vai me custar 15 anos de vida ou 20 e eu vou perder os melhores anos da juventude. Por isso que a gente vê muito jogador fazendo besteira. Então, como é que é isso?
Porque o profissionalismo, a gente sabe, tem seu lado bom, o cara tem a vida regrada, enfim e tal, né? Mas aí fica aquela relação entre, bom, eu vou ser um atleta profissional ou, entre aspas, eu vou ser um ser humano. E aí o cara aguenta essa pressão? Eu entendo o que você quer dizer, porque antigamente era possível você se tornar um jogador de futebol não seguindo todas essas regras rígidas, né? Era possível. Romário, vários jogadores fumavam, bebiam, ia pra balada. Eu não estou dizendo que tem que ser assim, mas, é uma reflexão. Mas assim, o cara chega lá, aí ele passa, todos os dias ele pica o dedo dele para verificar o sangue, como é que tá, o CK, para ver corre isso, e balança, e corre um negocinho e tal. Pô, é uma rotina de trabalho. Muito estressante, né? Que para quem não sabe e vê a gente conversar, acha, não, o cara lá, ele tá ganhando 50 mil, ele ganha 100 mil. Tudo bem, ele ganha 100 mil, mas e a pressão? Sim, não, eu concordo com você. Antigamente você podia ter uma vida à parte do jogo e poderia ser um bom jogador. Hoje não, você tem que dormir certinho, você tem que comer só, não pode beber, não pode fumar, não pode ir pra noitada. Exatamente, é o preço que se paga, ganha muito mais dinheiro. Talvez isso faça com que as pessoas mais talentosas, isso é uma reflexão assim, vamos dizer, é uma filosofia aqui que a gente tá fazendo. Uma pessoa que é muito talentosa, muito criativa, fala, não quero isso pra mim. Ele poderia ser um baita do jogador, poderia ser um Rivelino lá, um baita porque camisa 10, ele é criativo. Né? Só que pra seguir tudo isso eu não quero, cara. Sabe? Pode ser sim, eu acho que tem a ver. Inclusive, o Palmeiras tem um projeto legal aí com o João Paulo Sampaio, que para mim é a maior referência da base aí dos últimos tempos. Esse cara tem que ser aplaudido, tem que dar entrevista todo dia na TV. Esse cara é uma visão, uma cabeça fantástica, cara. Ele, para mim, é o João Paulo Sampaio. Procura as entrevistas dele. Ele criou um segmento do Palmeiras que leva a base, às vezes, para a favela. Faz a molecada que tá no sub-11, sub-13, jogar no campinho de barro. Contra o molecado da favela. Se ele vê alguém bom lá, como foi o Patrick de Paula, ele traz. O que ele vai fazer? Ele vai falar assim, ó, o moleque vai ver o que é jogar bola mesmo. Ali ele vai ter liberdade. Tem essa de cumprir taticamente. Tem 12 anos, pô. Deixa ele jogar, deixa ele ver. Vai jogar num campo ruim, vai ver como que é, vai se sentir forte. O cara vai dar uma chegada nele ali, ele vai ter que ser homem ali já para aguentar, entendeu? Só que ele não vai ter, assim, tudo blindado no campinho bonitinho, chuteirinha bonitinha, a corda, tal, ser muito mimado. É uma ideia que ele tem, mas todos os clubes poderiam fazer isso. Quem sabe resgata o futebol arte, quem sabe você descobre outros jogadores aí que tem uma qualidade técnica que tinha que você ficava babando de ver. Se fosse hoje em dia, teria surgido um Garrincha? Teria nada. O cara tá com a perna torta, o cara era tudo errado, tudo, sabe, desconjuntado. Primeiro treino, não, magrelo, sai fora, isso aí não serve pra nada. Foi um dos maiores jogadores da história. Hoje não tem mais espaço. O Zico, muito baixinho, Galinho fraco, de Quintino, né? Fraquinho, sabe? O Messi tinha problema de crescimento, não cresceu. Mas o talento... mas o Messi lá na Argentina recusaram. Exatamente, né? Ele tinha um problema. Alguém acreditou nele. Ele teve problema de crescimento, é quase um anão. Mas o que você vai falar? Hoje em dia parece que não tem mais espaço para isso. E começa daí. A gente está filosofando aqui, mas é um pouco isso. Não tem mais espaço para quem tem criatividade, para quem tem talento. Tem espaço só para quem é cartesiano. Tem que fazer isso, tem que seguir isso, tem que seguir. Então, exatamente. 11 anos o moleque já é. Não. Exatamente. Não, você tem que fazer 2, 3 funções. Você tem que jogar de lateral, você tem que jogar de ala, você tem que jogar, você tem que ser zagueiro. Volta, você tem que jogar volante, corre. Quanto você correu hoje? Encaixado. 13 quilômetros. Então, vai para o atletismo. Não precisa da bola. Exatamente. Então cai um pouco naquela questão do Rony. É isso aí, ele é um exemplo perfeito. Cai um pouco essa ele é um exemplo perfeito. Ele é o atleta que cumpre tudo, mas tecnicamente é fraquíssimo. Vocês viram a entrevista do Filipão dando um conselho pro Estevão quando foi embora? Não. Perguntaram para ele falou assim, primeira coisa é a língua, porque a gente precisa saber se comunicar. Sim, vai jogar aí no ele falou, não, já está estudando inglês. Falou assim, e outra, não perca a sua essência. Porque se você perder a sua essência, na hora que você chegar lá, você fizer do jeito que você faz aqui, os teus companheiros vão te ajudar. Sim. O Estevão é um exemplo disso. Gosto do Abel, tenho críticas e gosto a maior parte. Mas para mim ele limitou demais o Estevão. Um cara com a qualidade que ele tem, para mim é um Neymar da vida, um gênio da bola. Dentro de campo. Neymar é um trouxa fora de campo, não quis ser o que ele podia ser. Entrou dentro daquilo que você falou. Só que o Estevão, a qualidade dele, não pode ficar só na ponta.
Não pode. Tem que Um flutuar. jogador desse tem que flutuar o campo inteiro, como o Messi era no Barcelona. Um gênio desse, pode jogar no meio, pode jogar o que faz o que você quiser em campo, cara. O resto do time corre pra você. Não dá. Não dá pra você pôr ele na ponta, o cara põe 2 lateral pra marcar ele ali, ele não consegue jogar, porque ele tá limitado. Sabe, amplitude, extremo desequilibrante, para com isso. Dá a bola pra ele, faz ele jogar. Não dá. Ele foi muito mal aproveitado no Palmeiras, na minha opinião. Poderia render muito mais, porque é um extra classe. Você não vai fazer isso com todo mundo. Não é toda hora, eu tenho um cara bom aqui, ele vai fazer uma anarquia em campo. Não, mas um cara como o Estevão, pelo amor de Deus, dá 10 pra ele e fala, você joga, você resolve aí, cara. Joga no meio, quiser cair por dentro, outro que vai marcar lá, não tem que voltar pra marcar lateral, nada. Para. Mas o outro exemplo é o Gabriel Jesus. Porque quando o Gabriel foi pra seleção, ele tava voando no Palmeiras. Sim. Já tava vendido pro Manchester City. Sim. E mesmo assim jogando do jeito que ele... Aí ele vai pra seleção. O Tite não aproveitou ele bem. Só que ele é um cara mais forte, fisicamente não tem a mesma qualidade. não, o Estevão assim, Sim, entendi o que você falou. O Estevão não. O Estevão, ele faz qualquer coisa em campo. É um cara que, se for bem trabalhar, pode ser o melhor do mundo ainda um dia. Eu acho, né? Vamos ver o que vai dar, né? O Endrick eu já acho que é mais esse jogador moderno. É mais força física, arranque e tal. Mas eu não vejo tanta qualidade técnica nele, não. Pode ser, pelo futebol moderno, eu acho que pode ser um cracaço, sim. Mas o Estevão é daqueles antigos. É aquele que você olha e você tem vontade de parar para ver ele jogar, cara. Só que tem que ser bem aproveitado, né? Então, e a gente está aqui falando de futebol, né? Como é que vocês veem o futuro do futebol brasileiro? Eu vejo com preocupação, viu? Por Não quê? sei se a gente vai ver a outra Copa do Mundo, não. Ganhar a outra Copa do Tão Mundo. cedo não, né? Não vai. A não ser que trouxer um técnico top da Europa, um europeu, E que mande. que mande mesmo, trazer junto com ele europeus para comandar as categorias de base, que tudo começa ali, e mudar a mentalidade. Com essa mentalidade que o Brasil tem hoje, esquece. Eu não vejo mais... Você acha que o Brasil pode ter um técnico estrangeiro? Já devia ter. E por que não Urgente. tem? Preconceito. Você acha que é preconceito? O brasileiro... Vocês acham que é preconceito? preconceito. O brasileiro tem 5 títulos mundiais, ele acha que tá bom. Tipo assim, eu sou o maior campeão, mas parou. É o que eu te falei. Não adianta você ter sido milionário há 20 anos atrás, hoje você não tem nada. Você não é mais rico. Você já foi. É importante, você tem lembranças e tal. Hoje você tem que ser humilde. Você não tem mais aquilo. Você tem que tentar construir de novo uma fortuna. Não adianta você querer manter o que você fazia antes. A vida é assim. O Brasil parou no tempo. Não dá, cara. Com todo o respeito ao Dorival Júnior, até 3 anos atrás ele estava no Ceará. Um treinador quase parou. Hoje é treinador da seleção. Nós tivemos um absurdo de pôr Fernando Diniz na seleção. Esse cara é um técnico comum de tudo. É um cara assim... Eu não vejo ele com capacidade de treinar nenhum clube gigante, como Flamengo, Palmeiras e Corinthians. Eu não vejo. Você imagina a seleção brasileira. Pelo amor de Deus. Então é isso aí. Até outro tempo atrás o Ramon comandou a seleção. Sabe? Que isso? Pelo amor, não dá. É difícil. Não tem muito o que falar. É exatamente isso, cara. A gente tá falando de tempos diferentes no futebol aí, e a gente vê essas pessoas, que nem você falou, também eu gosto do Dorival, mas eu acho que... A gente está falando Não de é seleção pra ele, brasileira. né? A gente está falando de seleção brasileira. Qual é o papel da CBF nisso? Qual a interferência da CBF? A CBF deveria cuidar só da seleção brasileira, Sim. mas ela não cuida só da seleção brasileira, ela quer tudo para ela. É dinheiro, né? Ela cuida da seleção brasileira, ela cuida do campeonato Sim. brasileiro, da Copa Vocês do acham Brasil. vocês acham que o treinador da seleção brasileira recebe uma listinha de nomes lá para ser colocado? Até me provar o contrário, eu acredito. Eu não sei a listinha de nome, mas eu acho que ele tem que convocar... Agradar empresários? Agradar. E jogadores, principalmente, que estão no futebol europeu. Ou aqueles que podem ir. Peraí, qual é a diferença entre o Newcastle e o Atlético Paranaense? Nenhuma, mas o que Qual a que diferença entre Fulham. o Fulham com o Coritiba, por exemplo? Exato, não tem diferença nenhuma. Entendeu? West O cara Ham. sai daqui, o cara joga no West Ham, aí ele diz assim, não, eu jogo lá na Inglaterra. Joga na jogo no West Premier Ham. League, mas... E aí, meu amigo? Não, Então, realmente. e aí você convoca o cara que joga no West Ham, mas você não convoca o cara que joga no Santos. Exatamente.
Qual a diferença do Santos pro West Interesses Ham? comerciais. Ah, mas aí Interesses vo- comerciais. Olha como o negócio é Interesse tão comercial. ingrato, Nada contra o West Ham, nada contra o Newcastle, mas nada contra ninguém. Só colocando as coisas no lugar. não que a seleção tenha feito grandes apresentações, mas na hora que ele tirou o Paquetá e colocou o Gerson, já melhorou. Melhorou. O Paquetá, com todo respeito, né? Nossa Senhora. Ser titular da seleção brasileira. Então, mas aí que mas jogador existe, mediano, mas existe uma, mas se o cara convoca o jogador do West Ham, da Lazio, se o cara convoca o jogador do Fulham para jogar na seleção brasileira, Exatamente. Não dá. então como é que a gente vai medir esse processo todo, né? Toda vez que falou de seleção brasileira, a gente voltou em 2002, né? É porque foi a última grande seleção que nós tivemos. aí E a última geração e aí de você pega craques, dessa de artistas seleção. da bola que nós tivemos. E dessa né? seleção? O goleiro jogava. Os 3 goleiros jogavam aonde? Na Europa, né? O Ederson, não foi? Não. 2002. 2002 jogavam aqui. Jogava sem aqui os dúvida, 3. Um no Palmeiras, um no São Paulo, um no Um no Corinthians. exatamente. O Dida pegava muito, hein? Pegava. Aí você Os 3 pega. eram bons. Os 3 goleiros jogavam aqui no Brasil. Aí você pega o Edilson, o Ricardinho, Luizão, O Vampeta. Vampeta, tava no Brasil, sim. Cleberson, Gilberto Silva. Sim, tudo no Brasil, né? Tudo no Brasil. Roque Júnior tinha jogado muito tempo no Palmeiras, tinha saído. Ele já estava Edmilson, fora, né? Esses daí já estavam fora, mas Sim. o goleiro, depois o meio de campo ali, que era o Gilberto Silva e o Cleberson. O Juninho tava aqui, Juninho tava no Vasco, Paulista, não Juninho tava? Paulista. O exatamente, Juninho no tava Vasco. no Vasco, Tinha nessa muita época. gente. Porque aqui tinha muito jogador bom, né? O Luizão também, enfim. Então, os caras estavam... Foi a última vez que levou muita gente que jogava no Brasil, foi 2002. Outra coisa que mostra como o futebol brasileiro caiu é você pegar a maioria dos craques do Campeonato Brasileiro são sul-americanos e tal. Impressionante. Impressionante. O Garro do Corinthians é tipo o Vedete do Vasco. o outro aí, o Memphis Depay do Corinthians, o Gustavo Gomes do Palmeiras, o Arrascaeta, o De La Cruz. É tudo jogador sul-americano, os melhores. O Caleri do São Paulo, você entendeu? Não tem mais, cara. A gente não produz. E O brasileiro deixou de ser bom de bola. A formação tá errada, que ele tá falando aqui. Aí você não forma bom, só se destaca extra classes, como o Estevão, por exemplo. Você entendeu? Porque aí o cara é um Vinícius Júnior, que até pouco tempo estava atrás. Aí o cara é outro patamar. Então ele vai continuar surgindo. Mas os caras que eram para ser bons jogadores, os carregadores de piano, a gente não consegue formar e vai contratar jogador aqui do Uruguai, porque tá mais barato, a Argentina, do Equador, você entendeu? Da Colômbia. É isso aí, ó a invasão de sul-americanos que tem Era aqui no um futebol ou outro brasileiro. que tinha antigamente. Agora todo time tem metade, até mais. E vai aumentar, hein? Vai aumentar. Vai chegar, porque tá mais barato, né? É mais A barato moeda trazer um brasileira. jogador ali fora Sim. do que contratar jogador daqui. A moeda da Argentina, do Uruguai, tá muito desvalorizada, né? O Brasil tem muito mais dinheiro que eles. Então é fácil, cara. O River Plate não consegue contratar um Flaco Lopes do Palmeiras. Os caras queriam o Flaco Lopes, jogador assim, de segunda classe. Só que o River não tem dinheiro para contratar um cara desse. Ele vem pro Brasil. O River não tem dinheiro, o Boca Juniors não tem dinheiro para contratar um Rodrigo Garro, que hoje é o craque do Corinthians. Então eles vêm para cá. Só que o lado bom é que eles jogam bem e dá uma qualidade de futebol. O lado ruim é que sobra cada vez menos espaço para jogador brasileiro da base. Você entendeu? E aí interfere no processo Então, de construção é tudo da uma seleção coisa, brasileira. formação. É uma roda, né? Uma roda. Gira a roda, né? E se não mudar isso, né? Não conseguir formar mais jogador bom para não precisar contratar tanto sul-americano, se não trouxer um técnico com uma mentalidade diferente que é um europeu, se não pôr quem comanda a base, sabe, com uma ideia boa aí para comandar a base da seleção, vai ficar nisso. Vamos patinar, né? E vida que segue. Isso aí. Mudando o assunto um pouquinho, e a Associação Ferroviária de Esportes? Agora para 2025. Tem uma Série B para disputar, tem uma Série A2 para disputar, agora do Paulista. Né? Então, Quais são as expectativas? Perspectiva boa, né? Quando a Ferroviária voltou para a primeira divisão em 2015, eu estava trabalhando lá na Ferroviária, assessoria de imprensa, e quem geria tudo isso, esse processo, é um cara chamado Pedro Martins, que hoje é diretor de futebol do Botafogo. Ele aqui de Araraquara é diretor de futebol do Botafogo. Do Rio. E ganhou esses 2 títulos importantes. É um cara que tem uma visão diferenciada, com erros e acertos, como todo mundo.
E na época ele falou, meu grande objetivo com a Ferroviária, fazer todo esse projeto, SAF e tal, é um dia chegar na Série A do Brasileiro. A Ferroviária tem essa condição, se fizer tudo bem feito. A Série B é obrigação, até, ele falou. A gente vai chegar. E a Série A é um sonho. E na época, quem tinha o mesmo sonho, o mesmo projeto, era o Mirassol e o Novo Horizontino. Tudo muito parecido com a Ferroviária. Investir na estrutura, se tornar SAF, ir galgando aos poucos e um dia chegar lá. O Mirassol conseguiu, com todos os méritos. O Novo Horizontino quase De conseguiu. novo? 2 vezes. Faltou pouquinho, merecia ter conseguido. E a Ferroviária vai chegar agora nisso aí. Não sei como que vai ser a Série B. Mas o projeto é esse. É ir aos poucos e tal. E como é que tá a montagem do time? Você que acompanha de perto. Assim, vai manter a maioria dos jogadores, né? Só que para a Série A2 é um campeonato diferente. Então você vai contratar alguns jogadores que vão ser só para a Série A2. Que aí é uma pena ela não estar no Paulistão. Não dá para fazer um time homogêneo durante um ano. Não dá, todo, porque é uma pena. Ela você tem que montar e desmontar. Você tem que montar, desmontar, para depois montar de novo o time para encarar a Série A queda no Paulista, na época do Elano aí e tal, foi um balde de água fria, porque o projeto estava tudo desenhado, né? Era a Série A do Paulista, Série A1, e chegar na Série B. O que parecia mais difícil, que era a Série B, chegou. Só que no Paulista, então vai ter que voltar para o Campeonato Paulista, para a Série A1, para a Ferroviária começar a ter um ano inteiro de planejamento. Por enquanto, são 2 planejamentos. Então, isso talvez atrapalhe um pouco, acho. Entendi. Eu já ouvi um pessoal falando que o principal objetivo da Ferroviária é a Série A2. Sim, Que é voltar à elite tem do que futebol voltar paulista. e se manter na Série B, né? Pelo menos, né? Tomara que dê certo, né? Tomara. Te quer ver jogos bons aí na cidade, né? É porque ano que vem vai jogar Cuiabá. Sim, Atlético Paranaense, Curitiba, Goiás, Avaí. Tem uns times tradicionais aí, times bem tradicionais, né? Vão dar uns jogos bons aí, né? Tem time Paysandu, que tem uma torcida brilhante, Remo, olha só. Vai dar um jogo bom. O Remo tá na Série B? Subiu também? É. Vixe, vai ter um repá. Nossa, eu fui ver o Novo Horizontino e Paysandu. Que decepção. Tava bonito o campo, cara, lotado. Empatou, né? Foi ali que o Novo Horizontino perdeu. Foi, ele precisava de 2 pontos, ele fez 1. Sim. Se tivesse ganho aquele jogo, tinha subido. Mas uma hora chega, né? O Mirassol já galgou esse. Vamos ver como que vai ser. Conversamos aqui com o Zé Roberto Ferrari, Fagner Pereira. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. A casa aqui, né, que é a casa de todos nós, agradece. E eu indico, hein? Chamem o Vaguinho Fiorini, que esse tem cada história de bastidor, de lembrança do futebol. Vocês vão dar risada com ele, viu? É uma figura. Legal.